Pronto, agora tem que chegar para trás. Teve que pegar o modo vertical. Vou deixar assim, que aí grava. Pronto. Agora dá para pegar. Vamos lá? Então, ano passado, como eu disse, o tema foi abordado, foi ansiedade. O ano retrasado também foi ansiedade. E eu falo isso porque existem questões sociais muito sérias a serem abordadas. E hoje, infelizmente, pílulas coloridas são dadas a vocês como solução. E não é essa a solução definitiva. Ela é, sim, necessária, principalmente no início. Mas devemos buscar as causas. Tá? Essa busca pelas causas chama-se epigenética, é uma ciência que estuda a causa de todo mal. Tá? Alguém que é curioso, gosta de pesquisar ou estudar, ou não? Alguém que é aquela pessoa que desmancha rádio ou procura investigar as coisas? Tem alguém nesse perfil aqui? Nenhum cientista aqui? Ninguém desmontou nada em casa? Liquidificador, nada? Nada? Eu, quando criança, eu fazia essas coisas. Eu nunca aceitei a primeira opinião. Eu sempre ia nas opiniões e no final eu tinha que ter a minha. Se possível, eu ia buscá-la, entendeu? Pessoalmente. Então, assim, instigar vocês também à curiosidade, isso é importante. Ok? Vocês, em especial, nessa fase, tá muito fácil hoje vocês receberem pronto, tá, a informação. Mas vocês também têm a possibilidade de questionar. Questionem, mas não é um questionamento vazio. É com embasamento, tá? Com estudos e tudo mais. Tá joia? Para chegar nesse conteúdo aqui, eu tive que fazer bastante estudos, tá? E eu acredito que vai satisfazer a muitos. Ok? Tudo bem? Vamos começar? O tema hoje, a princípio, vai assustar alguns, porque vocês são a todo momento taxados e cobrados para não ficarem nessa situação. Tem gente que já está criando calombo aqui, né? Depende da pessoa que consegue identificar que é uma pessoa que fica nessa posição mais que 8 horas por dia. E olhem que eu estou sendo razoável. Então vamos lá. Dopamina, futuros perdidos. Então vamos avançar agora e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá joia? Tudo bem? Vamos lá, avança aí, viu? Desafio 1. Eu vou, na medida do possível, eu vou querer a interação de vocês para a gente poder massificar um pouquinho esse assunto. Muitas pessoas não tratam desse assunto como se deve. Por quê? Porque vocês são consumidores. E como consumidores, têm que continuar gastando o dinheirinho de vocês, o tempo de vocês, rolando ali, ó. Quanto mais, melhor para eles. Ok? Vamos lá. Peraí, volta um pouquinho. Desafio 1, 30 minutos. Tá? Eu já vou falar o que se trata. Passa aí, viu? Pegue seu celular e olhe no celular sem tocar. Pode pegar o celular, pode olhar. Dá uma olhadinha, quero que todo mundo olhe o celular, por favor. Estão com o celular olhando? Estão com o celular olhando? Alguém não trouxe celular, por curiosidade? Quem não trouxe? Quantas pessoas? Uma? Por favor, de contar. 2, 3, 4. Mais alguém? 5? 5 não trouxeram celular. Tá, que dá o quê? Tem umas 60, 70 pessoas? Depois conta pra mim, Renildo. Tá? Só pra gente verificar mais ou menos o percentual. Tá? Se dá uns 10%. Ok? Agora tá. Olharam o celular? A boca encheu de água? Então eu vou fazer um desafio para vocês agora, tá? Eu sei que vai ter gente aqui que está esperando ligação, não sei. Mas está lançado o desafio de 30 minutos sem olhar o celular. É um desafio. Tá? Isso vai representar o futuro de vocês. Escuta o que eu estou falando, mais uma vez. Mais uma vez. O futuro de vocês depende desses 30 minutos. E no final vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Tá? É uma diferença, tá? Digamos assim, crucial na vida de vocês, porque vocês vão entender a importância do que eu vou falar a partir de agora. Tá joia? 30 minutos? É muito tempo? Vamos lá, avança aí. Sentiu vontade? Desafio 1, primeiro passo do sucesso. Tá joia? Primeiro passo do sucesso. Até agora vocês não estão entendendo muita coisa. Vamos chegar lá. Vamos lá, Renildo. Dopamina. Alguém já ouviu falar de dopamina? O que é?
Eu falar? Alguém vai falar desse hormônio? Já ouviu falar? Alguém quer falar sobre esse hormônio? Hormônio do humor. Mais alguém? Mais alguém? Sensação de alívio. Vai, tá indo, tá acertando. Vamos lá. Mais alguém? Dopamina. Gente, vocês têm que entender o que é dopamina. Sensação de prazer. Porque hoje, o grande mal hoje nosso é estarmos escravos desse hormônio. Olha só. Vamos lá. É um neurotransmissor do cérebro que atua no sistema de recompensa. Olha só. Regulando o prazer, motivação, humor e foco. Além de ajudar no controle das motivações. Alguém entendeu? Quer que eu explique de novo? Vamos lá, que é autoexplicativo. Vamos lá, pode passar, Rio. Dopamina, neurotransmissor. Neurotransmissor, ele manda a comunicação de um neurônio para o outro. Entendeu? É como se interligasse os neurônios. E a partir dali, gerasse uma comunicação cerebral. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Onde é que ele atua? Isso é muito importante para vocês entenderem. Eu falei do celular lá atrás, né? Mas eu também vou remeter ele a outros prazeres. Porque esse é o objetivo da dopamina. É nos dar prazer, motivação. Ok? Expectativa. No dia seguinte, pô, vou levantar, vou fazer a minha corrida. Vou para a academia. Vou namorar. Isso é dopamina. Isso é dopamina. Quem não tem esse hormônio, o que acontece com ele? Se tranca no quarto, escuro, e não quer saber mais nada. Vocês estão entendendo aqui? Estão entendendo? Por isso eu preciso que vocês fiquem atentos. Vai fazer diferença no futuro de vocês. Tá? Se eu tivesse uma palestra dessa na minha juventude, eu teria corrigido muitos erros. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Alimentação. Isso aqui vai estar disponível. Vou deixar disponível no meu Instagram. Aí vocês podem entrar lá e estudar melhor. Porque senão a gente vai alugar e vai ficar 2 horas aqui. E tem palestra para 3 horas. Eu vou resumir em uma. Tá joia? Alimentação, tá? Coisas saborosas. Tem gente que não tem prazer em jiló. Eu não tinha. Hoje eu tenho prazer em jiló. A minha dopamina, ó, vai lá para cima. Eu sinto necessidade. Jiló, guariroba, jurubeba. Normalmente é comida de goiano. Eu sou goiano, tá? Então são coisas amargas, mas traz prazer. Entendeu? A dopamina, ó. Compreendem? Compreendem? Vamos lá. Academia. Quem vai à academia aqui? Por favor, levanta a mão. Não, não acredito não. Ué. 3 pessoas? 4? 5, 6, 7? 8? Nenhum exercício? Nenhum exercício? Hã? Bicicleta? Ninguém? Caminhada? Nem para passear com cachorro? Hã? Revejam, por favor, revejam. Na minha infância, vamos passar aqui na brincadeira. A minha infância foi isso aqui. Os professores com mais de 40 anos, com certeza também vão dizer a mesma coisa. Minha infância foi jogando bola. Tá? Minha infância foi tomando banho de rio. Eu sou do interior do Goiás. Tá? Minha infância foi uma inquietude. Tanto é que minha testa, eu sou todo cheio de cicatrizes. Brincadeiras, né? Traz alegria, diversão, bem-estar. Essencial para o desenvolvimento na vida de uma criança. Vamos lá. Pesca traz um prazer tremendo para quem gosta. Esporte também um prazer tremendo para quem gosta. Gente, quem nunca teve assim, porque assim, a sensação de comer o chocolate. Quem nunca comeu chocolate aqui, por favor? Quem adora chocolate, não é gosta não. Quem adora chocolate? Tá. Mais alguma coisa que alguém quer falar que adora? Por favor, fale aí para mim. Alguma coisa diferente, talvez? Vamos colocar uma coisa que eu sempre condeno com o pessoal. Leite condensado. Alguém adora? Tá. Uma feijoada. Alguém adora? Um torresmo. Alguém adora? Então tá. Cerveja com churrasco. Entendeu? Vem vai. Então, isso, ó, essa sensação de adorar e querer repetir, isso é dopamina. Olha só. Olha como é que a gente tá? Vocês estão começando a abrir a mente para isso. Esporte. Tanto para quem joga na bad, lá e por aí vai, ou se não, quem só assiste. Dopamina. Eu quero repetir. Dopamina te estimula a repetir porque é prazeroso. Vocês entenderam? Sexo. Vamos pular isso aqui. Cigarro. Tá? O cigarro
Tá? O cigarro, ele é um problema sério. Eu até fiz um desafio da vez passada aqui sobre o cigarro, foi muito engraçado no final do nosso teste, não sei se você lembra, né? No final foi muito engraçado, porque eu fiz um teste com o pessoal sobre o cigarro. Se der, hoje a gente faz, tá? Drogas, gente, olha a dificuldade, olha só a dificuldade. Drogas, tá? No seu geral. As drogas, elas geram uma dependência, tá? Muito maior do que outros elementos, do que a feijoada. Entendeu? Eu, por exemplo, deu a sexta-feira, eu já fico agoniado atrás da minha feijoada. Compreendem? O meu cérebro necessita disso. Eu já tenho essa dependência com a feijoada. Almocei, a minha dependência do café. Se não tiver café, eu entro em parafuso. Compreendem? Então, ou seja, isso é a dependência gerada. Só que existem níveis de dependência que vão muito além. A exemplo das drogas. E para se sair delas, é muito difícil. Por isso, nada de experimentar. Porque você não vai sair tão fácil. Você vai precisar de muita ajuda. Vai precisar de entender esse mecanismo. Compreendem? Tudo bem? Tá aqui? Pessoal aí, ó, da dopamina aí, ó. A dopamina tá correndo solta ali. Ei, vamos lá. Banho quente. Filmes e cinema. Quem não tem prazer? Alguém já foi em cinema aqui ou não foi? Alguém não foi em cinema? Alguma vez? Alguém vai em cinema? Ou assiste filme, Netflix, alguma coisa assim? Hã? É prazeroso? É bom? Dopamina. E o tal do chocolate? Tá? Eu não coloquei mais o celular aqui porque já faz parte e nós iniciamos com o celular. Vamos lá. A dopamina é o motor da sua motivação. Olha a importância disso. Ela te move para agir. Vamos ao outro lado aqui. Quando em baixa, pode causar, olha só, o contrário do que a gente está falando aqui agora. Quando ela está em baixa, ela pode causar apatia, desânimo, queda de motivação, sintomas depressivos, alterações motoras, tá? Aí entra a questão do Parkinson, mas isso é uma outra situação, é quando a dopamina, ela literalmente é desligada na substância negra, que é uma parte do cérebro onde fabrica ela. É outra situação. Tá joia? Pode passar, Renildo. Vamos lá. Dopamina. Professores, os mais de 40 anos aí, mais de 40, que viveu a fase do não celular, né? Pelo menos a gente curtiu mais, né? Não foi? Então, assim, o antes, pessoal, para vocês terem ideia como era a nossa vida antes do celular, tá? Eu estou partindo para o celular porque celular, Netflix e tudo mais, isso aí é uma forma dopaminérgica que estimula a dopamina em vocês e faz vocês ficarem presos a um local, entendeu? Sem se movimentar, sem afastados do sol e tudo mais. Então, vamos falar disso depois. Mas, a princípio, antes era assim. Crianças brincando. Pesca. Andar de patins. Cinema. Andar de cavalo. Antes era assim. O prazer, ele era real. Você quer ter prazer? Você tinha que buscar. Olha só. Se eu quisesse andar de cavalo, eu tinha que ir na roça, laçar o cavalo e andar de cavalo, ou só prender o curral. Os prazeres eram mais, como se diz, dificultosos, eram mais trabalhados. Ok? Não era assim como tomar um café, entendeu? Então, você queria pescar? Tinha que ir lá, arrumar a vara, iscar, esperar o peixe, vai ver que nem aparecia o peixe. Essa era a nossa busca por esse prazer, que era escasso, mas trazia uma satisfação muito grande. Compreendem? Vocês estão entendendo até aqui? Onde eu quero chegar? Prazer real, conexão real, recompensa real. Vamos lá, Renildo. Entra agora na próxima. Bem, aqui é a música de figura. Agora a garotada abaixo dos 40. Tá? Essa garotada, ela está sendo privada dos privilégios que nós tivemos lá atrás. Tá? E não é porque vocês querem. Vocês estão sendo conduzidos como gado. Gado para batedouro. Está indo ali, ó, um atrás do outro. E não estão vendo onde estão pisando. Vocês estão entendendo? Gente, uma coisa, a princípio, é você estar na tecnologia ou no excesso de situações que estimulam a dopamina. E você se manter ali.
tá? Isso é uma coisa, você está sendo conduzido para aquilo. E isso vai trazer consequências. Compreendem? Então vamos lá. Vamos lá então. As principais situações que nós nos pegamos, ok? E são tirando o nosso foco e comprometendo o nosso futuro. Alguém aqui já planejou o futuro? Alguém aqui tem um futuro planejado? Pode levantar a mão, quem já planejou o futuro? Alguém pode falar o que pensa no futuro, o que vai fazer no futuro? Alguém aqui já planejou e pode falar o que vai ser no futuro? Quer falar para mim, gente? O que vai ser planejou o futuro? Oi? Já pensou na profissão? Já? Quer falar pra gente? Alguém quer falar a profissão que já escolheu? Pode falar. Oi? Massoterapeuta. Alguém mais? Pessoal, essa pergunta, imagina o seguinte, eu para chegar aqui, eu falei, Edson, manda a rota, senão eu vou chegar aí só 9 horas. Isso é planejar o futuro. E vocês saíram de viagem e não planejaram o futuro. Vocês estão perdidos. Será que não é excesso de distração que está acontecendo? Gente, planejamento de futuro se começa antes, como eu fiz para chegar até aqui, já no início. É sentar com o professor, é sentar com o pai, é sentar com o educador. Você pode me ajudar a planejar o meu futuro? Para passar pelo futuro, não tem que passar por uma profissão, a princípio. Ah, mas Elon Musk não teve uma profissão, ele não se formou, coisa e tal. Casos e casos. Compreendem? Não é a maioria. Se vocês querem ser youtubers, tá? Ou planejar um ou outro tipo de atividade, que a princípio não requeriria o diploma universitário, como boa parte deles trilhou, então você vai ter que estudar bastante também. Mas no final, tem que ter estudo, tem que ter conhecimento. Vocês estão entendendo até aqui? Alguém aqui pensa em planejar o futuro ou não? Pode levantar a mão? Quem pensa em planejar o futuro a partir daqui? Vocês acham que essa rota, sair de casa sem planejar para onde eu vou chegar, você vai chegar a algum lugar? Uma coisa que muita gente que fala sobre motivação, se vocês pegarem a página de motivação, é o quê? Comece a escrever onde você quer chegar. Eu já fiz isso várias vezes e dá certo. Tá? Um exemplo, metas pequenas. Metas pequenas. Tá? Primeira delas, tá? Vamos lá, uma meta semanal. Meta semanal seria o quê? Tá? Um exemplo, na área do estudo. Eu vou já adiantar esse conteúdo para poder tirar uma nota boa, tá? Ou fazer esse trabalho. Um exemplo, metas pequenas. Porque você sempre, a dificuldade maior é o primeiro passo. Deu o primeiro passo, o resto não embala, especial se for descida. Tá certo? Isso é uma analogia, tá? Então comecem com metas pequenas. Eu quero chegar rápido no local, então comece com um curso técnico. Compreendem? Com talvez 6 meses já tem um curso técnico, vai te manter e vai te sustentar para fazer um curso profissionalizante, uma faculdade que custa já mais caro. Isso é planejar o futuro. Mas eu tenho pai, tenho mãe. Até quando você tem esse pai e sua mãe? Eu já enterrei os meus. O meu pai e minha mãe tiveram o privilégio de me ter, porque eu tive que sustentá-los. Eu não podia ficar à base da saia do meu pai e minha mãe, eles não tinham condição de me manter. Vocês estão entendendo? E será que o pai e a mãe de vocês podem não precisar de vocês? Em algum momento de doença? Porque no meu caso, os dois adoeceram. E eu tive que assumir. Tanto é que no exército eu consegui desligamento, porque eu era chamado arrimo de família. Eu sustentava meu pai e minha mãe. Vocês estão entendendo a situação? Tem muitos aqui que têm filhos, entendeu? Não tem o cônjuge para ajudar. Isso já é mais peso. Um motivo a mais de planejar o futuro e não ficar acomodado. Vamos lá. Isso aqui, gente, eu estou falando essas coisas, que isso aí também vai servir de motivação e vocês vão ter que aprender a ter prazer nisso. Prazer no trabalho, prazer no estudo, prazer em fazer. Por isso que metas pequenas é interessante, porque a descarga de dopamina, ela acontece mais rápido. Tá? Quer ver um exemplo? Daqui a pouco eu vou passar. Tá? Um desafio pequeno, que vai ser parte dos desafios que vocês... Alguns estão com os celulares guardados. Eu não falei do melhor. Quem está com o celular guardado? Renildo? O Renildo está filmando. Tá. O Renildo está observando quem vai ficar com o celular guardado meia hora. Porque no final eu vou colocar os prêmios, tá? E aí a gente vai entregar os prêmios depois, tá? Assim, eu vou mencionar os prêmios no final, tá? Então, assim,
Então, não peguem no celular, tá? Esse é o primeiro desafio. Depois vem o segundo e o terceiro. São 3 desafios que eu vou fazer para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Passando de forma rápida, porque o tempo está correndo. Celulares e redes sociais. Altamente dopaminérgicos. Tá? Eu acho que não tem... Tem as drogas, né, digamos assim. Mas isso descarrega uma sensação de prazer muito grande. Até o ponto de esgotar. E você ficar uma cabaça, vazia. E aí? Passei o final do dia, não fui, nem voltei, fiquei estacionado. Compreendem? Alimentos ultraprocessados. Gente, alimento ultraprocessado é comida? Vocês acham que é comida? Você sabe o que eu estou falando, alimento ultraprocessado? Pega um biscoito recheado com margarina, que é aquele biscoito recheado, né? Você acha que aquilo é o quê? Aquilo é uma bomba atômica. Vocês estão entendendo? O leite condensado também é uma bomba atômica. Gente, aquilo a gente chama de caloria vazia. Ele não tem vitamina, ele não tem sais minerais, compreendem? Ele tem açúcar, tem dopamina. Então, como ele não tem nada e estimula a dopamina, ele é uma droga. Você entendeu? Deixa eu só beber água, senão eu vou ficar com a garganta seca. Peraí. Então, a princípio, como eu disse, a gente tem que aprender a separar o que é droga do que é alimento ou comida de verdade. Correto? Vamos lá. Alimentos ultraprocessados, só para vocês repassarem. Açúcar, gorduras no caso hidrogenadas. Gorduras hidrogenadas são gorduras saturadas não, gorduras oxidadas. Gorduras hidrogenadas são gorduras oxidadas. Tá? Como assim? Tá? São gorduras que perderam elétrons. E ao você administrar aquilo, você adoece. Ah, mas Jorge, como assim? Mas o Ministério da Saúde autoriza eu consumir margarina? Ali não tem gordura hidrogenada? Tem. Mas já tem países de primeiro mundo, porque está chegando, tá? É meio difícil nós alcançarmos um padrão, digamos assim, europeu, onde eles já colocam no rótulo. Mas já está tendo, né? Tem o gordura trans e tudo mais. Mas nós ainda estamos sendo instigados a consumir. Não se deveria fazer publicidade do que não é comida de verdade. Por exemplo, existe hoje publicidade para cigarro? Mas no passado existia, correto? Existe hoje publicidade para refrigerante? Existe? Refrigerante é comida? É o quê? Não, comida. Comida, entre aspas, bebida entra como comida. Tá? Refrigerante nutre? Refrigerante é feito com água destilada. Corante artificial, provavelmente à base de petróleo. Entendeu? Corante artificial, provavelmente à base de petróleo, que é dado para você, para te viciar, para alimentar uma indústria. Compreendem? Compreendem? Isso não é alimento que nutre. Ele acaba por esvaziar suas reservas nutricionais. Esvaziando as reservas nutricionais, aí começa. Os dentes começam a perder a cor. Vão ficando uma tonalidade amarelada. Você quebra ossos mais fácil. As articulações começam a ranger. A memória falha. A visão começa a ficar mais turva. A pele começa a manchar. Perde o brilho. Perde a cor. Porque alimento que não nutre, ele te esvazia. Você perde as suas reservas estratégicas, como cálcio, magnésio, ferro. Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso com ênfase porque quando eu era jovem, eu praticando esporte, eu vou beber refrigerante, eu vou beber água. É tudo a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Água é água. A água, ela entra dentro de você, ela doa uma série de micronutrientes, doa energia, doa elétrons e ajuda na limpeza necessária para uma vida sadia. Tudo bem? Ó, fundi musical. Eu não pedi. Ó, a dopamina está começando a descarregar aqui. Vamos lá. Só fechando esse ciclo, senão vou demorar. Noites mal dormidas. Tá? Isso aqui, excesso de telas, mente acelerada, sono ruim,
cansaço, ansiedade e queda de foco. Alguém aqui dorme mais que... Vamos colocar assim, dormir muito, todo mundo pode dormir, né? Agora dormir bem, né? Alguém tem problema com sono aqui? Com insônia? Tá. Essas pessoas têm problema com insônia, que é uma situação crônica, tá? Cada vez mais está ficando crônico e comum as pessoas ficarem doentes. Só quero que vocês entendam o seguinte: nós, os seres humanos como seres animais diurnos, quando o sol se punha, isso é importante, tá? Vocês escutando? Quando o sol se punha, nós começávamos a produzir melatonina, que é um hormônio do sono. E esse hormônio, ele voltava, ele era cortado, era bloqueado quando o cortisol entrava no lugar, que era quando o sol aparecia, ou quando qualquer raio de luz aparecia. Então, se você dorme com a luz do corredor ligado, o seu cérebro entende que aquilo é o sol, e ele começa a cortar a melatonina. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo até aqui? Tranquilo? Vamos entrar nessa questão do sono, tá? Eu devo abordar mais um pouquinho. Vídeos e séries, porque hoje a dopamina corre solta, né? Assistia seriado do Viking. Eu lembro quando eu comecei a assistir seriado, meu primeiro seriado, quando eu adquiri Netflix, isso uns 5 anos atrás, foi Vikings, né? Que coisa louca, é uma coisa louca. Você começa e não quer parar, entendeu? Então, ou seja, a gente consegue, mesmo hoje eu tenho mais consciência, né, do risco que é. E você tem que se policiar. Ah, Jorge, mas quer dizer que eu não posso usar? Não posso... Gente, aí que entra a questão do conhecimento, da disciplina. Se recompense. Fala assim, eu vou estudar o dia, ou vou cumprir uma meta da escola, do meu trabalho, e eu vou me recompensar com um seriado. É assim que funciona, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês não vão que eu vou proibir, e nem vou demonizar. Eu quero mostrar que existe a recompensa. E não simplesmente, passar ali ou assistir aleatório. Isso não é recompensa, isso é indisciplina. E sem disciplina, ninguém te contrata. Ninguém vai contratar uma pessoa bagunçada que não consegue controlar o próprio celular ou assistir um vídeo na hora certa. Porque você vai estar no caixa lá, do supermercado, passando o celular. Gente, é sério. Oi? Já comprou o celular na mão? Então, ou seja, o Uber tá lá com o celular, e por aí vai, entendeu? Então, ou seja, vamos começar com disciplina, tá? Pequenas recompensas na hora certa, não é proibir, é se doutrinar, se disciplinar. Não, vou mexer no celular, mas a cada 60 minutos eu atualizo ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Olha só, o poder de disciplinar, de me programar, de organizar o meu futuro, se eu quero chegar a algum lugar. Se eu não quero chegar a algum lugar, continua do jeito que está. Deixa a mamãezinha falando lá, meu filho, faz isso aqui, mamãe, tô sem tempo, não sei o quê, mas o tempo está lá correndo. Tá? Tempo é algo, tempo é digamos assim, é um produto, é um crédito que nós temos que não volta atrás. Cada vez ele esgota, como na ampulheta. A gente não consegue recuperar o tempo perdido. Compreende? Então valorizem o tempo de vocês. Vamos lá. Atenção, você está sendo manipulado. Acorde, reaja, recupere o controle da sua mente, do seu corpo e da sua vida. Primeira coisa, eu não posso sair aqui sem deixar essa mensagem. Vocês estão sendo manipulados. Compreendem? Tudo é estudado, desde o seriado que é colocado, tá, aos videozinhos. Quanto mais curto, mais liberação de dopamina, mais prazer se traz. Do outro lado, escolha hoje ser controlado pela dopamina ou controlar a sua dopamina. Comece a se disciplinar. Controle a sua dopamina. Você vai ter o prazer? Vai ter, continuar tendo prazer. Mas nos horários corretos. Caso contrário, você vira um viciado. Você vira um drogado, literalmente. Porque todos, sejam em drogas pesadas ou naquele docinho, no final, estão todos drogados em dopamina. Vocês estão entendendo? Tudo bem? E isso vai prejudicar. A dopamina não sumiu. Ela foi redirecionada. O sistema usa a dopamina contra você. Ele alimenta seus instintos, mas enfraquece sua evolução. Gente, uma coisa interessante, é porque a gente não faz essa analogia. Nosso instinto, nossas sensações, elas são primitivas. Nós não atualizamos o nosso, como diz, nosso hardware. Vocês estão entendendo?
Para a natureza, olha só, gente, isso é muito importante que eu vou falar aqui agora. Para a natureza, açúcar, ela se torna matéria vital para a vida. Porque no passado, fruta não existia como existe hoje. Você, por mais que você morasse numa caverna, você só ia comer carne e olhe lá, uma vez por semana. Alguém já estudou história, evolução, alguma coisa assim? Como é que funcionava? Para quem não colhia, para quem não plantava. Você está entendendo? Tá? O caqui. Alguém aqui começou a comer caqui desde quando? Caqui. Hã? Alguém lembra quando começou? Kiwi. Kiwi. Primeira vez que comeu. Você lembra qual a primeira vez que você comeu? Caqui foi a primeira vez, não é? Eu tô querendo dizer o seguinte, gente. A caqui é uma fruta doce. O meu corpo, ó. Entendeu? Dopamina lá em cima. Porque o caqui, ele tem uma similaridade com as frutas, os doces que é vendido em padaria, são vendidos em padaria. Eu tô querendo dizer o seguinte, quanto mais doce, mais prazer traz pro meu corpo. Porque meu corpo necessitava, no passado, de doce, para poder acumular gordura. E quanto mais gordura eu acumulava, mais tempo eu vivia. Vocês estão entendendo? Isso a gente é num período que não tinha armazém, não tinha supermercado, não tinha plantação. O meu corpo era condicionado a tudo que era doce, ele ir lá, pegar, comer. Se encontrasse um cacho de banana, não tinha armazém, não tinha geladeira, tinha que comer o cacho de banana inteiro. E aquilo ia fazer eu engordar, ia criar camada de gordura. Camada de gordura você cria com açúcares, com carboidratos. Vocês estão entendendo? Por isso essa afinidade, esse cérebro primitivo não vai evoluir tão fácil, a não ser que você tenha disciplina. Compreendem? Vocês estão entendendo agora? O porquê eles conseguem pegar a gente. As indústrias alimentícias, elas sabem que você tem um cérebro primitivo. Elas sabem que seu corpo ele é sedento por açúcar, porque era a forma que nossos antepassados utilizavam para poder ficar viciado naquele momento, pelo menos, em açúcares e acumular gordura. Açúcar você acumula, gordura você não acumula comendo gordura. Por quê? Gordura, se você comer mais de 100 gramas, te dá diarreia. Não tem como engordar comendo gordura. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso são os meus livros, os meus conteúdos. Eu trato muito esse assunto. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma pós-graduação em nutrição com ênfase em low carb. Low carb é baixo consumo de açúcar na dieta. Porque o açúcar é estratégico. Quer comer açúcar? Mas onde é que está o açúcar? O açúcar está na massa, o açúcar está nas batatas, o açúcar está na mandioca, está na farinha, está no trigo. Gente, o açúcar não está no açúcar, não. Estou querendo dizer que o açúcar ele está presente em tudo que tem amido. Vocês estão entendendo aqui? Estão entendendo? Vai comer um pão, açúcar, te traz prazer? Te traz, porque o seu cérebro primitivo está dizendo que é maravilhoso. Entendeu? Só que para uma época que não existe mais. Que você não tinha como estocar. Você estocava na barriga. Aí quando você pega pessoas gordinhas, entendeu? Se fosse lá no passado, com certeza. Gente, existe uma pessoa, eu não coloquei aqui, chamado Angus Barbieri. Eu tinha que ter colocado ele aqui. Angus Barbieri, ele foi a primeira pessoa que fez o maior jejum de todos os tempos. Ele ficou sem comer durante 385 dias. Depois vocês pesquisem, Angus Barbieri. Ele foi acompanhado numa clínica, no hospitalar, foi dado para ele vitaminas, uma água salinizada, tá? E ele perdeu 124 quilos. Ele perdeu 124 quilos nesse período. Ou seja, em média, parece que acabou. Em média, ele perdeu 1 quilo. O médico perdeu 3 quilos. A cada 3 dias ele perdeu 1 quilo. Ok? Angus Barbieri perdeu, a cada 3 dias ele perdia 1 quilo de gordura. Entendeu? Com essa dieta que ele seguiu. Tá? Que hoje não é aconselhado. Tá? Mas que lá atrás funcionou para ele. Vamos lá. Vamos avançar então, Renildo. O que te fazia crescer, hoje te prende. Ou seja, a dopamina te estimulava a fazer algo. Porque você não tinha o acesso fácil. Você não tinha a padaria, você não tinha o docinho à disposição, compreendem? Você não tinha um aparelho eletrônico que te prendia. Então você tinha que buscar. Hoje, a dopamina ela está de forma diferente a ser nos ofertada. Está fácil. Então hoje ela nos prende e nos prejudica. Segue. Vamos lá. Doce, aqui volta aquela questão. É como se eu tivesse adiantado, tá? Doce era sobrevivência. Olha que interessante esse gráfico.
Doce hoje é armadilha. Olha a diferença. A indústria, ela usa esse cérebro primitivo que nós tínhamos no centro, tem um cérebro. Dopamina, o mesmo sistema, usos diferentes. A indústria usa seu cérebro, que não evoluiu, que continua ainda achando que açúcar é vital para a saúde. Só que açúcar na forma das frutas era o nosso vício. Rica em nutrientes, vitaminas. Gente, uma coisa que eu ensino para meus pacientes. Você vai comprar uma laranja? Laranja de casca verde. Mexerica de casca verde. Mamão, o mamão ainda tem que estar saindo um pouquinho de leite. Mas como assim? Por quê? Vocês já perceberam que a fruta ela apodrece quando ela fica muito madura? Porque ela perde as defesas, ela perde seus antioxidantes, ela reduz sua vitamina C. E se você consegue capturar aquela defesa da fruta antes que ela se amadureça, compreende? Ao ponto de apodrecer, se você pegar a fruta mais esverdeada, digamos assim, tá? O que acontece? Você traz para dentro de si as defesas da fruta. Ou seja, o poder antioxidante dela e o poder antibiótico você transfere para você. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo? Quando eu acho uma cesta de mexericas de casca verde, eu fico maravilhado. Compreendem? Porque eu estou transferindo para o meu corpo as defesas dela. É assim que funciona. Por isso, quando você consome um mamão ainda um pouquinho de vez, aquele que está saindo um pouquinho de leite, está maduro, mas um pouquinho de vez. A papaina presente no leite do mamão tem uma série de propriedades, inclusive antiparasitária, mata vermes, é utilizada para desbridar ferimento. Se você consome o mamão, ele vai limpar o seu intestino, tirando aquela camada envelhecida. Tem estudos para tumores, entendeu? Combate a câncer. Então, ou seja, a fruta ou o vegetal, no caso da fruta, né? Que ela não está no seu absurdo de doce, e sim naquele intermediário, tá? Como uma laranja de casca verde, você consegue trazer para dentro de você o poder que ela tem de matar parasitas e de se manter jovem, chamados antioxidantes. Tudo bem? E aqui não tem nem como dizer, gente, essa cor que vocês estão vendo aqui já foi caracterizada como agente tóxico e não recomendado para seres humanos. Alguém já ouviu falar disso? Alimentos coloridos possuem titânio, e o titânio, ele quando é administrado no alimento, ele passa a ser tóxico. Depois vocês pesquisem. Não sei se foi no Canadá, nos Estados Unidos, já tem um rótulo. Se você compra eu esqueci o nome disso aqui. Esse chocolatezinho colorido. Hã? M&M. O M&M já, lá fora, já foi taxado como não recomendado para seres humanos. Tá? No Brasil vai demorar. Tá? Nós somos gado para eles. Tá joia? Vamos lá. O instinto natural que te mantinha vivo. Tá? Comer frutas. Vocês estão entendendo agora, né? A relação? E do lado de cá, instinto explorado, que te mantém preso. E quanto mais alimento refinado, açucarado você comer, mais doente você vai ficar. O cabelo vai cair, a produtividade vai ser zero, você não consegue raciocinar, a mente não funciona, os olhos começam a falhar. Força! É por isso que eu falei, 7 pessoas aqui frequentam a academia, cadê o restante? Não tem energia! Porque energia não se faz com açúcar somente, se faz com os micronutrientes que estão presentes nas frutas e por aí vai. Vamos lá, terminando aqui. O sistema não te ataca, ele usa seus instintos contra você. Agora está explorando e você vai viver menos que seus pais. Vocês vão viver menos que seus pais. Que boa notícia, hein? Vocês pararam para analisar isso? Alguém quer viver menos que os pais ou menos que os pais? Hã? Vocês estão escutando o que eu estou falando? A alimentação que vocês têm hoje, vocês vão viver menos que os pais de vocês. Os pais de vocês vão viver mais que vocês. Porque é impossível se ter uma biologia correta se não for nutrida. Se você não nutre seu corpo, você não vive. Daqui a pouco vem ansiedade, síndrome do pânico, cansaço, apatia, depressão. O que é isso? É hereditário? É genético? Não! É desnutrição. Desnutrição provocado pelo instinto em buscar mais e mais dopamina. Vocês estão entendendo até aqui? Alguém aqui pensa em viver um pouco mais que o pai ou a mãe? Quem quer viver mais que o pai ou a mãe aqui?
1, 2, 3, o resto está conformado. Ou seja, esses são os caminhos. Seu pai e sua mãe comia costela, comia feijoada, comia rabada, comia mandioca, comia arroz, feijão, banha de porco. Eu escrevi um livro sobre banho de porco. E eles demonizam banho de porco. Vamos lá. Pode passar, Wilson. Tá. Comida de verdade. Comida armadilha. Comida de verdade. Nutre e protege. Nutre o corpo, fortalece a mente, mais energia, disposição, saúde e longevidade. Comida de verdade, mais esportes. Lá de cá, ansiedade, insônia, obesidade, doenças cardíacas e gordura no fígado. Agora vamos para os dados, para a estatística. Isso aqui interessa, né? A OMS vomita isso aqui o ano inteiro. O Ministério da Saúde também vomita o ano inteiro. Tá? Mas ninguém se interessa. E depois, eu quero viver mais que meu pai. Vai fazer por onde? Vamos lá. Gente, de 10 anos para cá. De 10 anos para cá. Porque de 10 anos para cá, mudou tudo. Não existe mais chocolate. Existe sabor chocolate. Vocês pararam para analisar isso? Vocês conseguem hoje comprar chocolate? Só tem sabor chocolate. Se vocês não começarem a ler os rótulos, vocês só vão comprar aromatizantes. Vocês estão entendendo? Caramelo 4 já foi taxado como altamente cancerígeno. E tudo que é marrom e preto tem caramelo 4. Inclusive na bebidinha preta, aquela que muita gente gosta. Eu também. Mas eu tento me controlar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Vamos lá. 30% isso de 10 anos para cá, hein? 10 anos para cá. 30% aumento de mortes súbitas em jovens. Vamos lá. 40% aumento de casos de depressão. Isso 10 anos para cá. 25% aumento das taxas de suicídio. Vamos lá. Obesidade. 60% aumento de obesidade e doenças associadas nos últimos 20 anos. Podendo chegar até 40% da população. Ok? Antes, a comida te mantinha vivo. Hoje, o produto te mantém preso. Ok? Entenderam a jogada? Quem controla a sua dopamina, controla a sua vida. Então, vamos lá, antes de passar, falem comigo. Quem controla a sua dopamina? Bora, que desmotivação, meu Deus, eu tenho que acelerar. Eu tô vendo que tá todo mundo dormindo. Quem controla a sua dopamina? Controla a sua vida. Mas olha, eu tenho que fazer as bases, porque eu não posso querer cobrar de vocês a resistência dos seus pais. Tá joia? Porque pelo jeito vocês vão decidir não viver mais que seus pais. Ou vão. Tá? Então vamos lá. Faça aí. Bloco extra. Tá? Bloco extra porque vocês vão entender agora. 3 pilares da boa saúde. Menino, segue. Água. Tá? Igual funcionamento. Gente, vamos lá. Refrigerante é água? Hã? Oi? Refrigerante não é água. Tem gente que não sabia. Eu juro pra vocês, eu não sabia. Eu, quando adolescente, eu olhava assim, eu chegando de um jogo de bola, eu vou tomar refrigerante ou vou tomar água? Eu ficava assim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Refrigerante não é água. O seu corpo pede água. Ele não pede uma bebida. Entenda, gente, desmineralização ou destilação, para fazer refrigerante, eles têm que tirar os sais minerais. Porque se você deixar sais minerais, existe uma reação ativa. Tá? Aqueles sais minerais reagem com os produtos dentro do refrigerante. Compreendem? Então eles têm que destilar a água, tirar todos os sais minerais, colocar um pouquinho de sal de cozinha mesmo. Eles colocam sal, olha na composição. Cloreto de sódio, açúcar, aí vem conservante, sorbato. Gente, tem sorbato no refrigerante. Sorbato é antibiótico. Gente, sorbato é antibiótico. Vai destruir as bactérias intestinais, vai gerar distensão abdominal, alergias, intolerâncias, depressão, porque você consome refrigerante. Eu estou falando do produto só, tá? Eu não estou querendo demonizar ao ponto, que já é o próprio, tá? Então vamos lá. Água é água, ok? Hidrata e nutre cada célula, regula as funções do corpo, melhora o desempenho físico e mental.
elimina toxinas e impurezas. Água é vida, hidrate-se sempre. Gente, quando você sentir dor, beba água. Existe uma substância chamada histamina, é uma substância inflamatória. Quanto menos água, mais acúmulo de histamina existe e mais dor, consequentemente. Quando eu sinto dor, eu bebo água. A dor, na maioria das vezes, vai embora. A água, muitas vezes, a desidratação gera acúmulo de histamina que vai gerar inflamação e dor. Vocês estão entendendo? A urina nunca pode ser amarela, ela tem que ser um tom pastel. Tom pastel é um amarelo bem clarinho. Se você vai urinar e a urina está amarela, o seu corpo está sobrecarregado, o seu sangue está grosso, você vai infartar. Pessoas desidratadas infartam, têm AVC e geram coágulos com muita facilidade, porque o sangue não é fluido, o sangue não flui. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a necessidade da água? O sangue fluir tem que estar líquido, fluido, com água, hidratado. Como é que eu percebo isso? Gente, uma forma simples. A minha mão, eu já estou desidratado, tá? Eu ia pensar que eu ia me engabar agora, tá? Ó, quando eu baixo, gente, olha aqui. Quando eu baixo minha mão, eu olho para a mão esquerda, porque o coração, como está do lado esquerdo, ele bombeia um pouquinho mais para o lado esquerdo. Eu baixo minha mão e observo os meus vasos. Quando eu baixo minha mão, os meus vasos, eles tendem a ficar um pouco salientes, tá? Aí eu olho, falei, bem, eu estou hidratado. Isso é uma forma simples que eu tenho de averiguar se eu estou hidratado. Baixa a mão, tá? Observa, os vasinhos estão aparentes, tá? Ou seja, tem plasma no seu corpo. Seu corpo tem bastante plasma, ou seja, a água do sangue, ela está aumentada. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Entendem? Tá? Hidratação, ó, vai dar uma palestra igual eu dei aqui agora? Tô dando? Água. Quanto mais água, mais rapidez nas conexões, mais transferência energética, ok? Mais fluidez, mais impulso. Vamos lá. Pode passar aí, meu Deus. Vocês viram que eu não falei, eu não mencionei sobre o cloro, tá? O cloro é um pesticida. É importante eu ressaltar isso, tá? Por isso que o recomendado, água, não tomar da torneira. Ok? Eu trabalho no órgão da CAESB há 26 anos. Mas assim, a água da torneira é própria para tomar? Entre aspas, ela a princípio é própria, tá? Só que se você toma de forma contínua, o cloro pode prejudicar. Porque ele é um pesticida. Entendeu? Então, assim, é recomendado que se passe no filtro de carvão, tá? A água, para não ter ali, digamos assim, uma oxidação. Porque quem estuda um pouquinho de química entende que a água, o cloro, ele oxida, ele mata por oxidação. Ele envolve o parasita e oxida ele, queima ele. É assim que funciona o cloro. Tanto é que se você deixa o cloro trafegar numa tubulação de ferro, ele corrói o ferro. Tá? Aí eu teria que falar para vocês de valência, porque existem, entendeu? Então é outra situação, tá? Mas só para você entender. Água, se possível, filtrada com velas de carvão. Tá joia? Isso aí vocês compram por R$10 a vela, para vocês colocarem no filtro de barro de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Sono. Isso é ouro. Quem tem insônia aqui? Quem tem insônia? O celular, tá sem olhar o celular, tá? Tá sem olhar o celular? E quem tem insônia e quem está seguindo aqueles parâmetros, no final vai me procurar que eu vou passar o material para insônia, tá? Tudo bem? Eu vou passar depois como é que vocês vão fazer. Tudo bem? Eu estou lançando alguns materiais muito interessantes, os protocolos para reverter uma série de patologias, tá? Ou atenuar. E a insônia é uma delas. Tem causa? Sim. Todas têm causa, tá? Não aceitem simplesmente acharem que não tem causa, mas tem causa. Vamos lá. Olha as vantagens do sono. Quem quer viver muito aqui? Quem quer viver muito? Hã? Vocês conhecem a história de Leonardo da Vinci? Não? Depois pesquisem. Leonardo da Vinci dormia 25 minutos à noite e 25 minutos durante o dia, ou era 15 minutos. Pagou preço por isso. Ele não viveu mais que 68 anos. Viveu menos, tá? Viveu 68 anos. Em parte porque ele dormia muito pouco. Tá? Mas era uma forma que ele tinha de se condicionar a desenvolver os trabalhos dele. Ele se condicionou a dormir pouco. Tá? Mas ele pagou um preço. Poderia viver mais. Tá?
Ou seja, o sono, ele é uma forma que você tem. Primeiro, que você cresce no sono. Pessoas que estão em crescimento, o GH, que é o hormônio do crescimento, é durante o sono. Vocês estão entendendo? Ok? A melatonina é um dos mais potentes antioxidantes que nós temos. Ela nos rejuvenesce. É produzida à noite, durante o sono. Quer ficar jovem? Durma bem. Tá? Para um adulto, acima de 6 horas. De 6 a 8 horas. Mais que 8 horas ou 9, já começa a comprometer. Já é outros problemas que você viu. Tá joia? Então vamos lá. Restaura o corpo e a mente, fortalece a memória e o aprendizado, equilibra os hormônios e o humor, reduz o estresse e a ansiedade. E o aprendizado vai lá em cima. Ninguém consegue aprender dormindo na carteira ou sonolento. Mas normalmente eu não recomendo dormir após uma refeição, porque vai atrapalhar no sono noturno. Mas para certas pessoas faz muito bem. Uma chamada cesta. Tá? Essa cesta ela vai até meia hora, não mais que isso. Ok? Vamos lá. Sono, recarrega, rejuvenesce e restaura as forças. Pode passar, Ingrid. Gente, existe uma coisa interessante, que esses 3 elementos que eu estou mencionando aqui agora, eu trato como comida. A água, eu trato como comida. O ar, eu trato como comida. Tá? E o sono, também como alimento. Porque eu dependo disso para viver. Compreendem? Vocês estão entendendo? Parece brincadeira, né? Se você ficar 3 minutos sem respirar, você pode já começar a comprometer a sua saúde cerebral. Começa a perder neurônios. Sem beber água, você consegue ficar uma semana. Tá? Talvez 3 dias, depende do clima. Tá? Sem comer, tem o caso do Angus Barbieri, que ficou 385 dias. Pesquisem depois. Tá? Ficou 385 dias sem comer. Por quê? Pesava 208 quilos. Vocês estão entendendo como é que a gordura ela era útil no passado? Vocês estão entendendo? Tá? No passado era muito útil. Porque entrava no deserto, não tinha onde eu buscar comida, mas eu me abasteci como os animais, como o urso faz. A analogia do urso. Passa 6 meses comendo mel. Por que ele é tão ávido por mel? Porque o mel é açúcar. Açúcar tem como estocar. Mas gordura não tem como estocar. Proteína não tem como estocar. Não adianta eu comer 10, 20 ovos. Eu não vou conseguir acumular gordura com isso. Eu posso ficar forte. Acumular músculo, mas músculo não é fonte de energia. A pior forma de fonte de energia que existe chama-se proteína. Você não pode comer um bife de carne e querer malhar, você vai desmaiar. Entendeu? Agora, se você comer pasta de amendoim, olha só, eu já estou entrando em outra situação, porque tem a low carb, e tem também outra dieta, low carb é baixo carboidrato. E tem uma outra dieta chamada cetogênica, que é quando meu corpo entra em cetose, quando ele começa a consumir gordura como reserva estratégica. E quem faz essa dieta normalmente come gorduras e proteínas, não come carboidrato. Loucura, né? Alguém já ouviu falar disso? Essa dieta, ela tolera até 10% de carboidrato. Aí você começa a pegar os vegetais, brócolis, tomate, vai ficar nessa faixa de 10%, tá liberado. Entendeu? Aí a gordura em si também não tem carboidrato. Tá? A proteína não tem carboidrato. Só que a gordura é estratégica. Eu falo porque eu sou ciclista. E quando eu ia para o meu trabalho, 25 km de bicicleta, e voltava 25 km de bicicleta, se eu levasse a pasta de amendoim, eu não parava para lanchar. Eu não parava para lanchar. Na volta dos 25 km, eu não parava para lanchar quando eu levava a pasta de amendoim. Quando eu esquecia a pasta de amendoim, era obrigado a parar para lanchar. Porque a gordura é uma reserva maravilhosa, estratégica. E detalhe, quando você come a gordura, o seu corpo queimou aquela gordura, ela já passa para o próprio tecido adiposo e você começa a emagrecer. Olha que interessante. Por isso que o modo cetose, tá? Que a gente chama, que é a dieta cetogênica, ela é maravilhosa para se emagrecer, mantendo a musculatura, tá? Então, ou seja, é diferente. Vocês estão entendendo? Eu não quero aprofundar nesse assunto, que isso aí serve para outra aula. Então, vamos lá. O oxigênio, que é uma forma de se alimentar. Vocês estão entendendo? O nosso corpo, ele é feito de água, de hidrogênio, mais uma série de outros elementos gasosos, minerais e por aí vai. O oxigênio, ele ocupa mais ou menos em nosso corpo 50% das nossas moléculas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quase 50% do nosso corpo é feito de oxigênio.
Por isso que eu posso falar que o oxigênio é uma forma de alimento. Tá? Então, quando você dorme com a sua janela aberta, você está renovando o ar do seu quarto. Porque o ar do seu quarto, ele satura. Se você fica num carro fechado e deixa o ar-condicionado girando lá dentro, você vai sair de lá sem memória. Você vai sair de lá tendo vertigens. Porque você não vai ter condição de absorver oxigênio no ambiente que você queimou todo o oxigênio. Vocês estão entendendo isso aqui? Não estava programado eu falar isso, mas é importante eu falar. Gente, quem mora em apartamento ou casa com blindex tem que deixar uma fresta para circular o ar, porque aquele ar ele é medido em litros e você consome a partir do momento que você respira. Sem oxigênio você não renova, seu sono vai ser uma porcaria e você não vai acordar renovado. Muito pelo contrário, vai acordar enferrujado, entendeu? Cansado, fadigado. Vocês estão entendendo? Se vocês soubessem a importância do sono, vamos entrar em outra etapa. Aumenta a energia, melhora a concentração, fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse e a ansiedade, expulsa o carbono. Gente, quem é que consome carbono na natureza? É as plantas ou somos nós? Eu falo assim, na respiração. Oi? Tá, a planta, ela pega o gás carbônico e transforma em oxigênio. Nós puxamos o oxigênio e transformamos em gás carbônico. Vocês lembram disso? Lembram disso na biologia? Só que aí à noite a planta também consome oxigênio. Então nós não podemos ter planta durante a noite em casa, que ela também passa a consumir oxigênio. Tá joia? Oxigênio, quem controla a respiração, controla a mente. Falam comigo. Quem controla a respiração? Quem controla a respiração? Controla a mente. Tá chegando o ouro que eu vou entregar para vocês. Eu entreguei para a turma no ano passado, vou entregar para vocês agora. Então, tá acabando. O tempo já esgotou? O tempo já esgotou? Tá acabando e eu vou entregar o ouro para vocês terem controle sobre a dopamina, para vocês terem controle sobre o cortisol, que não deixa vocês estudarem, não deixa vocês terem foco. Eu vou entregar o ouro agora. Deixa eu ver se vai entrar agora nessa tela. Passa aí, Lido. Tá, chegou. Esse é o ouro. E eu gostaria que algumas pessoas aqui fizessem essa experiência comigo. O ano passado foi maravilhoso. Vocês fizeram? Foi maravilhoso, né? O ano passado eu desafiei os fumantes. Desafiei os fumantes a fazer essa técnica. Quem é que queria fazer essa técnica? Primeiro eu testei todo mundo, quem conseguia chegar a 30 segundos de ar no pulmão. Segurar o ar por 30 segundos. Primeiro eu fiz o teste. E quem fez, quem passou, agora, segundo desafio. Quem fuma aqui? Quem fuma aqui? Hã? Também fuma? Tem mais? Só uns 10 aqui que fuma? Quem está com vontade de fumar? Loucamente. Loucamente. Não está com vontade de fumar loucamente? Não? Tá. Porque no ano passado tinha as pessoas que estavam com vontade de fumar loucamente. Tá? E eu simplesmente convidei elas para poderem fazer esse teste. E no final o resultado foi maravilhoso. Então eu peço a vocês agora, aquela compulsão, se eu não fizer isso aqui agora, eu não sei o que vai ser de mim. Nós vamos começar a tomar o controle sobre esse problema, sobre esses impulsos e as compulsões, que normalmente nos deixam descontrolados. Seja na hora de voltar a tomar, naquela vontade de tomar um café, ok? Naquela vontade de comer um doce depois da refeição e não tem, tá? Aquela vontade, digamos assim, de fazer algo, até mesmo assistir um filme, ok? Então, ou seja, o momento em que seu corpo está querendo dopamina e você não tem controle sobre isso, como eu vou controlar a partir de agora? Através dessa técnica. Tá joia? Eu espero que se vocês passarem a usar de forma consciente, vocês vão passar a ter aqui uma programação para um futuro de sucesso. Ok? Ok? Porque se eu conseguir bloquear de vocês os vícios e os maus costumes, vocês vão conseguir se planejar, se educar e prosperar. Tudo bem? Tá? Por isso é uma cadeia de informações que eu estou passando, mas eu espero chegar no meu objetivo. Tá? A princípio, vamos tentar dominar, tá, a dopamina com uma pequena técnica. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês podem fazer comigo? Pode? Quem está em pé tem que estar encostado. Não pode ficar em pé de qualquer jeito. Gente, se você faz essa técnica
respiratória em pé, você cai. Por isso que, se você tem que estar sentado ou deitado, tá joia? Detalhe, essa técnica, para quem tem mania de acordar à noite e ficar mexendo no celular, a partir de agora, faça a técnica. Entenda que o seu sono é um dos principais alimentos. Sem sono, o seu dia é uma porcaria. E você não recupera fácil isso. Então a técnica vai fazer você voltar a dormir. É incrível como essa pequena técnica faz as pessoas relaxarem ao ponto de dormir. Tanto é que quando eu faço a apresentação assim, eu normalmente não gosto de fazer até a quarta. Que é uma frequência de 4 vezes. Ó. O ciclo é 4 vezes, tá? São 4 vezes. Mas quando você chega na quarta, muitas vezes já dorme. Vocês entenderam? Tudo bem? Por isso que eu não vou deixar chegar na quarta, tá? Porque senão vai ter gente aqui que vai dormir. Então, vamos fazer comigo? Vamos fazer só 3 vezes, tá? 3 vezes. Quarta não, tá? Tudo bem? Aí vocês me acompanham a primeira vez, e aí vocês tentem acompanhar. Gente, é uma experiência para o futuro de vocês, mais uma vez. O futuro de vocês depende desse tipo de informação, para que vocês não apanhem. O mundo aí fora não está nem aí para vocês. Vocês para eles são gado. É isso que eu quero dizer. Então, por favor, deixa eu ajudá-los, tá? Vamos lá? Vamos fazer 3 vezes. Primeiro vocês vão respirar pela boca por 1 segundo. Quem faz natação aqui? Ou quem fez já? Não tem a respiração que você puxa com a boca? Quando você está fazendo a nadada? É a mesma respiração, tá? Vai dar a nadada, puxa, vira o rosto, puxa o ar. Quando está nadando, é assim que funciona. Pela boca. Aqui é do mesmo jeito. Nós vamos puxar pela boca, tá? Vamos tentar segurar esse ar por 30 segundos. Quem tem problema respiratório, não force. Faz até onde der. Vocês vão contar mentalmente. 30 segundos, tá? Ok? Renildo, você consegue contar pra gente 30 segundos aí ou não tem cronômetro? Alguém tem cronômetro aí? Só para contar os 30 segundos? Porque assim, não é obrigado, tá? Eu faço 1 minuto e meio, tá joia? Só pra vocês entenderem. Eu já bati 2 minutos de recorde com essa técnica, tá? Uma coisa interessante, essa técnica vai trazer uma descarga de dopamina, de endorfina, de serotonina, ou seja, a serotonina, gente, a ocitocina, por exemplo, é o hormônio do amor. É o hormônio que a mãe tem pelo filho, quando o bebezinho, tá? Os outros neurotransmissores, como a serotonina, é o hormônio da alegria, que vocês vão sentir agora. Tanto é que, não sei se você não no ano passado, comecei a dar gargalhada no final. Porque eu não controlava a serotonina. Deu uma descarga muito grande. Então, ou seja, meu cérebro, quando dá a descarga, ele não quer mais, já saturou. E eu quero saturar o cérebro de vocês de dopamina antes que vocês caiam em tentação. Compreendem? Vocês estão entendendo? O objetivo agora, a gente vai ter a descarga de dopamina agora e a descarga de serotonina através da técnica respiratória. Gente, mas por que o cérebro libera dopamina, endorfina com respiração? Porque o oxigênio é o nosso principal alimento. Vocês estão entendendo? E quando você coloca o oxigênio para dentro, é como se ele acordasse. Ele depende do oxigênio para viver, ele sabe disso. 3, 5 minutos sem oxigênio, ele morre. E quando você puxa o ar de forma profunda, ele te recompensa com dopamina, com serotonina, com endorfina. E você fica em paz. Vocês vão ter essa experiência agora. Tudo bem? Com certeza aqui a maioria nunca fez respiração profunda. E esse vai ser o momento. Eu vou encostar porque eu não quero cair. Tá joia? Gente, quem vai fazer? Levanta a mão quem vai fazer comigo para poder acompanhar. Quem vai fazer? Façam. Gente, se deem a oportunidade, tá? Se deem a oportunidade. Ok? Vocês vão puxar o ar pela boca por 1 segundo. Vai segurar esse ar por pelo menos 30 segundos. Ou até onde der. Deu 10 segundos? Beleza. Deu 15 segundos? Beleza. Tá? O ciclo, são 4 ciclos. Nós vamos fazer 3. Tá? Então eu vou fazer a primeira vez, vou mostrar como é, aí depois vocês vão iniciar comigo, tá? Se deem a oportunidade. Tenham a descarga de serotonina, de dopamina agora, para não ficar depois, cadê o café? Ai, meu Deus, cadê o chocolate? Entendeu? Cadê a Netflix? Então deem a descarga agora. Vamos dar essa descarga agora para não ficar refém das telinhas, ok? Bora? Então, ó, eu vou puxar o ar, vou mostrar pra você como é que funciona, tá? Vou puxar a primeira vez. Vou puxar o ar pela boca e vou segurar. Detalhe, o ar, ele tem que estar aqui, ó. A barriguinha sequinha, tem que estar travadinha e o ar tem que estar no tórax. Depois eu explico o porquê. Tudo bem? O ar tem que estar no tórax. O pulmão tem que estar, ó, com o diafragma segurando o ar dentro do pulmão.
Diafragma é um músculo que passa na parte de baixo do pulmão. Fechou? Eu vou fazer a primeira vez, não façam, só acompanhem. Tá? A técnica pede que feche os olhos, tá? Depois você começar. Aí você entra numa imersão. Tudo bem? Eu vou fazer com o olho aberto para vocês entenderem. Vamos lá. Vou puxar o ar. Vou soltar. A gente solta por 8 segundos, tá? Você solta por 8 segundos, mas como se estivesse soprando uma bexiga. Por que isso? Porque o seu pulmão, ele vai dilatar. E eu desafio qualquer um. Escuta o que eu estou falando. Vocês podem ligar, me xingando, falando qualquer coisa de mim depois. Oi? Não, perfeito, então aprenda, tá? Se vocês fizerem a técnica que eu estou falando, no final de 20 dias, vocês vão estar segurando com certeza 1 minuto, o ar, tá? E vocês não cansam mais. Eu percebi, quando eu comecei essa técnica, que eu corri 5 quilômetros e não cansava. O que aconteceu comigo? Eu não sou atleta e corri 5 quilômetros e não canso. A técnica expandiu o meu pulmão. Meu pulmão, ele tem a parte externa dela é elástica. E ela cede se eu forço essa respiração. Mas assim, tudo muito tranquilo, tá? Tudo bem? Vamos lá? Vocês podem me acompanhar? Tá joia? Podem contar mentalmente, até onde der. Deu? Aí você solta o ar e recomeça. Solta o ar e recomeça. Compreendem? 3 vezes, tá joia? Deixem, quanto mais tempo você segurar o ar, mais liberação de dopamina vocês vão ter. Entenderam? Tudo bem? Quanto mais tempo segurando o ar, mais liberação de dopamina vocês vão ter. Ok? Então vamos lá. Começando. Agora, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Segue a técnica. Segue a técnica, ó. A última agora. Alguém conseguiu fazer as 3? Conseguiu? Conseguiu? Mais alguém conseguiu fazer as 3? Toma água, peraí. Peraí. Quem conseguiu fazer? Tem alguma coisa para falar? Sentiu bem? Você? Coração um pouco mais forte. Sim. Sim. Mas sim. Alguém mais quer relatar alguma coisa? Ou não conseguiu fazer? Levem a sério essa técnica, tá? Isso aqui vai estar disponível. Vou colocar no Instagram lá, vai estar disponível lá.
Tá joia? Controle dos seus impulsos. Recupere o comando das suas escolhas. Reduza a ansiedade, acalme sua mente e corpo. Regule sua dopamina. Equilibre seus desejos e sua motivação. Estimule o sono. Melhore a qualidade do seu descanso e recuperação. Reduz o estresse e o cortisol. Quem fez, provavelmente deve ter bocejado a segunda vez que fez. É um ótimo sinal de que o seu cortisol começou a reduzir. Gente, o cortisol ele é muito bom, nos dá pique, motivação para fazer as coisas durante o dia. Mas chega à noite, a melatonina que impera, o cortisol tem que começar a recuar. E você percebe que ele está recuando quando você começa a bocejar. E essa técnica, ela estimula isso. Normalmente na segunda vez você começa a bocejar. Ou seja, ela já está preparando o ambiente para o sono. Acordou de madrugada, técnica respiratória. Tudo bem? Certo? Vamos lá. Só um instantinho. Respirar é seu superpoder. Use sempre que precisar. Gente, isso é muito sério. Vamos lá, pode passar, Rio. Desafio 3. Gente, olha esse desafio aqui, ó. Por favor. Desafio 3. 10 dias. 10 dias. Tá? Eu vou pedir, quem aqui quer ter sucesso na vida? Levanta a mão, por favor. Quem quer ter sucesso? Hã? Quem quer ficar sendo sustentado pelo pai e pela mãe o resto da vida? Sabe que vocês não têm que sustentar o pai de vocês. Pensem nisso, tá? Pode ser que chegue a hora. Então tá. Primeiro desafio, arrumar a cama. Esse é o primeiro desafio que eu faço a vocês. Arrumem sua cama. Um sábio falou isso em uma ocasião numa palestra que eu escutei lá atrás. Se você quer ter sucesso na vida, comece por colocá-la, tá, em dias. Comece por arrumar a sua cama. Eu falei, caramba, não é que é mesmo? A minha cama fica desarrumada, eu deixo para minha mãe, ou senão passa lá o dia inteiro. Minha roupa eu jogo no chão. Gente, para eu conseguir pegar a roupa, que eu tinha mania, porque minha mãe acostumou a gente assim, jogar a roupa no chão. E até a minha mulher, ela me doutrinar para eu colocar a roupa no cesto, levou acho uns 10 anos. Porque eu não conseguia fazer isso, eu tinha mania de jogar a roupa no chão. Compreendem o que o costume, o hábito faz com a gente? Ok? Então, a primeira meta, para quem quer ter sucesso na vida, é não esperar a mãe ou a esposa ou o esposo pedir para arrumar a cama. Arrume a cama. Vai ficar tão viciante, vai ficar tão dopaminérgico, que vocês vão ter prazer em arrumar a cama e vocês vão querer arrumar a cama dos demais. O que acontece comigo? Eu não posso ver uma cama desarrumada, que eu paro e arrumo, mas eu estou atrasado. Vocês vão perceber. A primeira vitória do dia de vocês vai ser arrumar a cama. É a primeira conquista. Tudo bem? Vocês entenderam? Gente, isso psicologicamente tem um poder gigantesco. Foi a primeira vitória de vocês. Não saiam de casa sem arrumar a cama, vai ser uma derrota. Seu dia não vai ficar bom. Comece pela primeira conquista. Arrume sua cama. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Segundo, 30 minutos sem celular. Quem conseguiu ficar 30 minutos sem celular? Quem conseguiu? Quem entrou? Eu vou deixar um e-mail, vocês vão mandar esse e-mail, que aí vocês vão receber para a gente depois, tá? Controle a respiração. Isso também é um desafio que eu faço a vocês. Sim, esses 30 minutos eu coloquei ali, porque o desafio, tal qual a cama, é vocês se policiarem e deixarem o celular de vocês pelo menos uma vez ao dia. 30 minutos sem tocar. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Vocês não vão encostar no celular por 30 minutos. Isso é um desafio para quem quer ter sucesso na vida. Porque se você conseguir controlar o seu celular e não deixar ele te controlar, você consegue tudo o que você quiser. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje o maior desafio que nós temos é controlar nossos impulsos. A começar pelo celular. Ninguém consegue ficar mais que 5 minutos. Eu tiro por mim. E a briga é grande também. Tá? Então, gente, quer ter sucesso? Leve isso para casa. 30 minutos por dia. Você vai olhar para o celular e falar, rapaz, você não manda em mim não. Vai ficar aí. Ok? Ok? Tudo bem? E por último, controle da respiração. Essa técnica que eu ensinei
Normalmente a gente faz 3 vezes ao dia, para manter o dia em equilíbrio e sob controle. Com essa técnica, você consegue manter o dia em equilíbrio e sob controle, principalmente dos seus impulsos. Tudo bem? Renildo, a questão do prêmio. Tá. Não estou vendendo nada aqui, hein? Isso é presente que eu quero dar para vocês, tá? Então, a partir de 10 dias, vocês vão mandar mensagem para mim. Eu estou preparando. Esses livros vão sair esse mês, tá? Mas eu não quero vender para ninguém aqui. Isso é de graça. Tá joia? Vocês vão mandar mensagem, aquele e-mail lá, depois vocês tiram a foto. Ou senão, tá, desafio 1, eu já preparei aquele e-mail para vocês. Tudo bem? Ali são livros, são compilações. Eu vou ter os livros principais e vou ter os livros síntese, os livros resumo. Essas são as compilações dos livros principais, tá? E são incríveis. Porque se quiser os 3, eu vou passar os 3. Tá joia? Se quiser tirar foto, aí já guarda o e-mail que eu vou registrar lá. Esses livros vão estar sendo lançados esse mês. Tá joia? Então nós temos lá o mau hálito. Gente, é incrível. O tema mau hálito é incrível. De cada 3 pessoas, uma tem mau hálito. E de cada 3 pessoas, com certeza, alguém está virando a cara para você porque não consegue sentir o seu hálito. Então, assim, aqui tem 4 causas. No livro original são 30 causas. Tá? Emagreça comendo. Como eu falei para vocês, gordura, entre aspas, gordura boa, não engorda, te dá saciedade. Você fica horas sem comer. Tá? Assim também proteínas boas e por aí vai. Tá? Engenharia do sono, que já seriam técnicas para se dormir bem, e o que tirar durante o dia, e o controle que você tem que ter durante o dia também, para poder ter noites bem dormidas. Tá joia? Então, assim, esses livros são de vocês. Mas para isso, daqui, a partir de, vocês têm que cumprir, tá? Vocês vão assinar, preencher aquela ficha lá, dizendo, eu cumpri, tá? Eu fiquei com uns 30 minutos sem mexer no celular. Porque eu falei, se fizesse, o prêmio estaria garantido. Tudo bem? Tem mais algum, Renildo? Vamos lá. Esse aqui é para todo mundo, para fechar a nossa palestra. Quem controla a dopamina? Controla a vida e o seu sucesso. Controla a vida e o seu sucesso. Ok? Felicidades para vocês. Sucesso a todos. Rapaz. Vou pegar o celular. Legal, né?